Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o Alisson Dias e vamos dar continuação aos estudos que nós terminamos semana passada. Nós terminamos o assunto que era sobre a mulher samaritana e, no finalzinho, Jesus voltando para a Galileia. E agora, hoje, terça-feira, nós vamos estudar sobre 2 milagres que Jesus realizou, né? E as suas consequências e as lições que nós podemos tirar desses capítulos, desses versículos, que são a cura do filho de um oficial do rei, né? Jesus cura o filho de um oficial, e também a cura de um paralítico. Então, nós vamos estudar esses 2 casos e ver que lição nós podemos tirar disso. Então, o primeiro que nós vamos estudar é a cura de um oficial do rei. Então, nós estamos no Evangelho de João, nós estamos estudando assunto por assunto, chegamos no capítulo 4. Então, nós vamos estudar o capítulo 4 dos versículos 46 até o 54, vamos entrar no capítulo 5 e vamos estudar dos versículos 1 a 18. Então vamos fazer a primeira leitura. A primeira leitura vai ser dos versículos 46 a 50. Vamos lá. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então nós vemos aqui que se tratava de um oficial do rei, né? Possivelmente, grande possibilidade de ser um gentil, ou seja, um homem que não era de Israel, não fazia parte, não nasceu em Israel, era um gentil, né? E a arqueologia, ela aponta 2 nomes. Poderia ter sido Cusa, procurador de Herodes, ou Manaém, né? Um dos servos também de Herodes. A arqueologia aponta esses 2 nomes. Mas, estudando os escritos de Joséfo, né, um historiador dessa mesma época, um judeu, esse termo oficial, que em grego é basilikos, é qualquer servo do rei. Então podia ser qualquer tipo de servo, mas provavelmente era um gentil, né? Então, um gentil, uma pessoa que não nasceu em Israel, que não fazia parte daquela cultura, que não conhecia o Deus de Israel, né, profundamente, conhecia superficialmente, que não conhecia a tradição judaica, ele ouviu falar da fama de Jesus. Até agora aqui nós falamos dos milagres de Jesus, tinham sido poucos ainda, né? Tinha transformado a água em vinho e mais alguns milagres, mas Jesus ainda não tinha uma fama forte, ainda ele estava no começo do seu ministério, mas esse homem o conhecia, né? Ele o conhecia, o oficial do rei, e ele vai para se encontrar com Jesus. No versículo 47 fala, né? Foi ter com Jesus, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Jesus já tinha alcançado a fama de que podia curar as pessoas. E esse homem, esse oficial do rei, ele vai para receber a cura. Mas a fé dele era superficial,
né? Ele via Jesus apenas como um profeta, como um curandeiro, como um sábio, como um mestre, ensinador, né? Mas ele ainda não tinha aquela fé em Jesus, de que ele era o Todo-Poderoso, de que ele era Deus, de que ele era o Salvador da humanidade. Ele ainda não tinha isso, né? Então Jesus dá uma resposta para ele meio seca, né? Fala assim para ele, no versículo 48. Se você não vê sinais, prodígios, milagres, você não vai crer, né? Porque a sua fé é superficial, a sua fé está por cima, ela não é uma fé profunda, né? E a gente vê que os milagres, né, que Jesus realizava era para os descrentes, né? Os descrentes precisavam de um sinal para crer, né? E hoje as pessoas buscam tantos milagres nas igrejas, tantos sinais e tantas coisas, né? E não creem. Tem que ver para crer, né? Mas a verdadeira fé é aquela fé que você não vê e crê, né? No versículo 50. E ele pede para Jesus, né? No versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele achou que precisava da presença de Jesus, achou que Jesus teria que colocar a mão no menino, teria que fazer uma oração, teria que fazer uma reza, teria que fazer um ritual, teria que fazer algum tipo de gesto para que salvasse o filho dele, né? Então Jesus mostra para ele quem realmente ele é. Jesus mostra para ele. No versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então esse homem vai ao encontro de Jesus para receber a cura do filho dele, certo? Mas ele sai de lá apenas com uma promessa, apenas com uma palavra. Jesus não foi, era longe. Nós vamos ver aqui que no estudo que era distante a casa do homem, né? Até onde o local que ele encontrou com Jesus. E ele sai sem nada, né? Jesus não deu uma água milagrosa para que ele pudesse banhar o menino. Jesus não deu um remédio especial para que o menino bebesse. Jesus não deu nem um amuleto para que ele colocasse na casa dele. Nada. Jesus apenas deu uma promessa. E esse homem creu nessa promessa. Esse é o cristianismo verdadeiro e autêntico que precisa voltar a ser vivido no Brasil e no mundo. Uma fé em que você não precisa ver para crer. Uma fé em que você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E, continuando o estudo, vamos ler dos versículos 51 ao 54, o desenrolar da história. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Outro ponto importante. Jesus disse, né, numa palavra, que ele veio para os judeus. Né? Jesus veio para os judeus. Nós vamos ver isso depois, ainda nesse estudo. Jesus veio para os judeus. Então, quando se tratava de gentios, Jesus não ia. Ele dava apenas uma palavra, né? Porque ele veio primeiramente para os judeus. Se você tiver uma caneta, anota aí. Você vai ver que realmente Jesus, quando se tratava de gentios, ele não entrava em contato. Está em Marcos capítulo 7, 24 a 30, você vai ver isso. Em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Em Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Ele cura sempre à distância. Mas a fé dos gentios os leva à cura, né? Primeiramente física desse menino, mas melhor ainda, a cura espiritual. Vamos ler de novo o versículo 53.
Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, essa hora aqui provavelmente era 7 horas da noite, 19 horas, né, o acontecido aqui, e demorou muito tempo para ele chegar até na casa dele. E falaram: que hora que o menino foi curado? Tal hora. E era a mesma hora em que ele tinha conversado com Jesus. E deu certo. O milagre foi feito e foi realizado, né? E o homem foi crente e acreditou naquela palavra, na palavra de Jesus. E essa é a lição tão importante que fica e é necessária. As pessoas precisam tanto ver para crer, mas esse homem creu sem ver, né? E esse é o cristianismo que precisava voltar a acontecer no nosso país. E falta, né, a fé para as pessoas, falta coragem, determinação, não sinais, mas sim fé. E agora nós vamos falar do outro milagre realizado, que é a cura de um paralítico. O paralítico também foi curado. Então nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 9, no capítulo 5 de João. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água por um anjo, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que acontece aqui? Jesus, né, passou o acontecimento lá nos samaritanos, que nós estudamos quinta-feira passada, né? E daí ele vai para Caná, realiza esse milagre, né? Com o filho do oficial do rei, um grande milagre. E depois ele chega até a festa dos judeus, né? Ele vai para a Galiléia e chega numa festa, né? E ali tinha um tanque chamado Betesda, né? O qual tem 5 pavilhões, né? Betesda quer dizer casa de misericórdia, né? Nos bons manuscritos tem Betesata, casa da oliveira, né? Esse tanque ele se encontra em Jerusalém ainda hoje, ele ainda existe. Mas nós vemos que os paralíticos, os doentes, eles iam nesse tanque para ser curados das suas doenças, né, das suas enfermidades. Nesse tanque, diziam aqui que um anjo agitava aquela água e o primeiro que entrasse em contato com essa água era curado. É uma passagem controversa, de muita discussão religiosa, teológica, né, de muitos problemas. Por quê? Isso realmente acontecia? Realmente um anjo vinha e agitava aquela água? Depois de muitos estudos, de muitos livros, de muitos autores, eu cheguei à conclusão de que essa história era uma tradição judaica. Isso realmente não acontecia, né? Comparando aos nossos dias de hoje, é como se fosse uma fonte dos desejos, aquela que você joga uma moeda e o seu desejo se realiza, né? Em filmes, em histórias, existem até fonte dos desejos que as pessoas realmente jogam moedas lá e fazem um pedido.
Mas nós sabemos que isso não existe. Isso é uma tradição, uma história, como se diz, é um folclore, né, folclórico. Essas coisas não existem. E aqui também, nesse caso da fonte, também não existia isso, de anjo que agitava a água, né? Podia ser que alguém pela fé fosse curado, podia ser que alguém tinha uma doença também, que fosse psicológica e tal, mas era pura e simplesmente como se fosse uma simpatia, né? Ele não estava realmente... era uma superstição, né? E a fé dele estava naquele tanque, naquela água, né? A fé dele estava nas coisas materiais, né? Quando Jesus vê ele deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado, né? Quer ser curado, homem? Jesus se compadeceu dele, Jesus teve misericórdia dele, né? E o enfermo dá uma resposta para ele: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, né? Então, ele não percebeu quem era Jesus, não entendeu que Jesus era o Todo-Poderoso, que Jesus é Deus, que Jesus tem o poder de realizar essa cura. Ele não compreendeu essas coisas, né? Então ele fala: não tem, será que você vai me ajudar, né? Então ele pede uma ajuda física para Jesus. Será que você é tão bom, né? Quer me ajudar? Me joga dentro da água, que daí eu serei curado, né? Então, é uma fé que necessita de algo, né? Necessita de algo material para completar aquela fé, né? E nós vemos isso nos dias de hoje. Tanto no oficial do rei, para ser curado, ele precisava de uma ajuda física. Jesus tinha que estar lá, tinha que pôr a mão, né? Jesus cura com uma palavra. E esse homem também, o caso do paralítico, para ele ser curado, ele cria, a fé dele estava naquela água, né? E a religião, ela faz isso. Ela coloca a fé em outras coisas, em coisas materiais, em coisas que não fazem parte de Deus, né? Muita gente coloca a fé na igreja, na denominação em que frequenta. Ele acha que se ele abandonar aquela igreja, Deus não está com ele, né? Se ele não puder ir. Muita gente coloca a fé no batismo. Se ele não receber o batismo, ele não vai ter salvação. Muita gente coloca a fé na ceia, né? Se ele não tomar a ceia todo mês, ele vai perder a salvação, né? São coisas que atrapalham a convivência do homem com Deus e com Jesus, né? Então Jesus, ele não recorre à fonte, Jesus não recorre a rituais, a coisas materiais. Jesus, ele recorre ao quê? Versículo 8, vamos ler de novo. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. É muito interessante, né, que foi a mesma coisa. Jesus curou o filho do oficial do rei com a sua palavra. E Jesus curou o paralítico também com a sua palavra. Deus, ele age através da sua palavra, né? Se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, e ler os primeiros versículos ali, do 1 em diante, você vai ver que Deus criou todas as coisas com a força da sua palavra. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma o homem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, em todos os sentidos. Deus age através da palavra. E hoje em dia, a Bíblia, ela tem sido negligenciada pelos crentes que não dão valor na sua escritura, não leem, não estudam, não praticam, né? E também pelos governos, né, que banalizam as escrituras, né? Também classes de pessoas, né, que não concordam com os ensinamentos bíblicos, distorcem, renegam, desprezam as escrituras ao seu bel prazer. Mas as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Jesus Cristo, ela tem o poder de transformar, de curar o pecador, né? Aqui no caso que nós estamos vendo curas físicas, mas nós vemos também
curas espirituais nessas pessoas. A família do oficial do rei foi inteirinha salva. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou naquele Jesus, né? Foi uma cura física e também espiritual. E no caso desse homem também, foi uma cura física, que 38 anos ele estava na cama, e uma cura espiritual. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, não posso deixar de perder um tempo de falar. 38 anos esse homem era paralítico. O meu tio, o meu falecido tio, Antônio Dias, ele teve paralisia infantil. E uma das pernas dele perdeu toda a musculatura, né? É um caso parecido. Meu tio também era paralítico. E todo paralítico, mesmo se ele ficar paralítico depois que ele já podia andar, a perna ela vai perdendo toda a musculatura. A perna do meu tio era simplesmente a pele junta aos ossos. Não tinha nenhuma musculatura. Esse é o caso de todo paralítico. E no caso desse paralítico aqui, 38 anos sem movimentar as pernas, ele também... As pernas dele eram fininhas, né? A pele colada no osso e não tinha nenhuma musculatura, porque o músculo, se ele deixar de ser exercitado, ele vai diminuindo e ele vai atrofiando, né? E o músculo, quando ele é exercitado em excesso, excessivamente, ele vai aumentando também, né? O músculo ele tem essa propriedade. Então esse homem ele não tinha nenhuma musculatura, a perna dele era só pele e osso. Mas Jesus fala para ele, dá uma ordem. A palavra de Jesus dá uma ordem. Levanta e anda. Toma o teu leito e anda. E esse homem, ele recupera imediatamente toda a musculatura da sua perna. Ele recupera imediatamente o equilíbrio e a capacidade de andar. E Jesus fala, toma o teu leito e anda. Ele anda imediatamente com equilíbrio, com força e ainda por cima consegue se equilibrar carregando uma cama. Esse é o milagre da palavra de Jesus. Jesus não tocou, Jesus não fez nenhum ritual, não dançou, não rodou, não girou, não pôs a mão, nada. Jesus simplesmente falou. Acredite na palavra de Jesus. A palavra de Jesus ela tem poder para mudar e para transformar. Continuando o estudo, versículos 10 a 18. Por isso, disseram aos judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Um problema sério dos religiosos. Nós estamos falando dos religiosos. Os religiosos eles precisam ver para crer. Os religiosos eles precisam passar por um ritual para acontecer alguma coisa. Eles precisam de uma coisa física para trazer para eles uma coisa espiritual. E esse homem, como nós vemos no versículo 9, eu vou ler de novo, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. No sábado dos judeus, o sabá, né, não se podia fazer nenhum esforço, não podia fazer nenhum trabalho. Naquele dia não se podia levar nada, nem um lencinho. Se um homem quisesse levar um lencinho no bolso, ele já estaria violando o sábado, porque ele estaria carregando algo, então era um trabalho. Se um homem quisesse, se ele estivesse com gripe e precisasse levar um lenço, ele teria que costurar a sua roupa, o lenço, aí sim não seria um trabalho, mas seria uma parte da roupa, porque a roupa era permitido. Então nós vemos o que essa lei era tão pesada, né? E Jesus não se importou, Jesus era judeu. Nós sabemos, nós estudamos que Jesus ele cumpria todos os requisitos do judaísmo. Mas Jesus, ele não se importou com o sábado, né? Ele falou, toma o teu leito e anda. Jesus, vocês acham que Jesus, aos seus 30 anos de idade, e nascido numa família de judeus, e judeu a vida toda, né? Morou ali somente dentro ali de Jerusalém, ele não sabia que não podia carregar um leito? Jesus sabia disso, ele tinha total certeza e convicção disso, mas mesmo assim ele mandou o homem carregar o leito. Quer dizer, ele livrou aquele homem
tanto da enfermidade física, mas também como do rigor da lei, do peso da lei, né? E nós vemos hoje seitas como a seita adventista, né? Me perdoem se tiver algum adventista me ouvindo agora, que quer impor o peso da lei de novo, a guarda do sábado, a observância de tantos mandamentos, né? Mas Jesus ele só mandou nós observarmos o amor, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo. O amor ele cumpre toda a lei. Se você quer cumprir toda a lei, você tem que amar. Quando você ama, você não mata, você não rouba, você não fala mal, você não conta mentira, você não acusa falsamente. Quando você ama a Deus acima de tudo, você não abandona a palavra de Deus pela bebida, você não abandona a palavra de Deus pelas festas e pelo mundo, você não abandona a sua esposa porque você ama a Deus e você sabe que a vontade de Deus é que a família permaneça junta. Então, Jesus ele deixa bem claro aqui, só não vê quem não quer, que a lei já não importa mais para aquele que está debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor, é amar, né? Essa é a lei de Cristo, essa é a lei que deve ser observada. Nós vemos aqui um gentil, o oficial do rei, o milagre realizado na vida dele, ele creu, ele era um gentil. Nós vemos aqui o paralítico também, ele não podia, naquele tempo não existia cadeira de roda ou acessibilidade para aquele paralítico estar todos os dias no templo, orando e seguindo o judaísmo. Ele só ficava mesmo em volta daquela fonte, procurando uma forma de ser curado. Mas o paralítico, depois de curado, ele crê em Jesus. Ele crê e ele obedece à ordem de Jesus. Leva o teu leito. Ele não questionou, Senhor, mas hoje é sábado, eu não posso levar. Não, ele levou. Mas os religiosos, aqueles que viviam no templo, aqueles que sacrificavam no templo, aqueles que ensinavam no templo, esses nunca acreditaram na palavra de Jesus. E nos nossos dias não é nada nem um pouco diferente. São aqueles que estão dentro da igreja, os religiosos, aqueles que obedecem à palavra do pastor, aqueles que estão todos os cultos, aqueles que são fiéis na igreja, são os que menos obedecem à palavra de Deus, infelizmente. Você que está me ouvindo, examine a si mesmo. Veja se não fala a verdade. Vamos continuar o estudo. Versículos 15 a 18. 14 a 18. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus Cristo, ele tirou toda essa ordenança da lei, né? Tem muita gente hoje querendo viver cumprindo a lei, querendo viver obedecendo a lei para a salvação. A lei não tem poder nenhum de salvar ninguém. Nós vemos aqui que o filho, a família do oficial, ela foi salva por crer. Nós vemos que o paralítico foi salvo por crer, mas Jesus fala para ele, olha, pare de pecar daqui para frente, muda de vida, muda de rumo, muda o seu sentido, passa a ser obediente a Deus agora, né? Pare de pecar. Mas não precisa mais guardar a lei do sábado, não precisa mais guardar todo esse peso que a religião te faz carregar. Apenas obedeça a minha palavra e os meus ensinamentos, né? Então a salvação, ela vem em crer na palavra de Deus. Estes homens creram na palavra de Deus, no que Jesus disse, né? Creram na palavra de Jesus e foram salvos. Se você quer ter a salvação garantida, a salvação da sua alma, você precisa crer na palavra de Jesus, crer no que ele fala, crer no que está escrito na Bíblia. A Bíblia está perdendo a credibilidade, a Bíblia está perdendo a força. Ninguém mais acredita na Bíblia, ninguém mais dá crédito à Bíblia. A Bíblia tem sido deixada de lado, estão entrando no lugar da Bíblia ensinamentos de homens, palavra dos homens,
e estão deixando a palavra de Deus cada vez mais de lado. Eles preferem ouvir os pastores com tanto peso, com tanta religião, com tantos rituais, tem que ir no monte, tem que jejuar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, campanha e mais campanha, mas nunca dão ouvidos à palavra de Deus. E eu quero fazer um apelo a você, meu querido ouvinte. Somente a palavra de Deus, somente a palavra de Jesus Cristo é que pode curar o maior das enfermidades que você tem. A maior doença que você tem, a mais terrível, que é o pecado. Só Jesus pode curar. E ele não está pedindo ritual nenhum, ele não está pedindo campanha, nem congresso, nem nada. Jesus ele só pede: creia em mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por acompanhar o programa e quinta-feira nós continuaremos no capítulo 5. Obrigado pela audiência.